livro de Atos, capítulo número 9. Eu tenho falado com os irmãos aqui sobre os desafios de seguir a Cristo. O primeiro desafio foi entender a mensagem. Muitos de nós estamos na igreja e não entendemos a mensagem. O segundo desafio foi eu e as minhas escolhas. E falamos sobre a responsabilidade com as nossas escolhas. O terceiro desafio foi manter um coração diante de Deus, mesmo que tenha que obedecer regras. O quarto desafio foi vivendo neste mundo sob a ética do reino de Deus, que é uma vida completamente diferente. E o último desafio que eu falei com os irmãos foi o desafio de seguir. Seguir, de estar seguindo a Ele. E hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos e finalizar essa série de mensagens com essa mensagem de hoje, em Atos capítulo 9, do 10 ao 19. Atos capítulo 9, do 10 ao 19, que diz assim: havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: levante-se e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias entrando e colocando a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo-lhe as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, levantou-se e foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite e obrigado por tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, nos dirija, em nome de Jesus. Irmãos, diante dos desafios de seguir a Cristo, e são muitos, eu apresentei para os irmãos e mostrei para os irmãos principalmente que para fazer parte do reino de Deus, não depende de mim e de você. Para fazer parte do reino de Deus, depende da graça e da misericórdia de Deus. Mas, se eu tenho um problema com as minhas escolhas, se eu tenho que compreender a mensagem, se eu tenho que seguir, se eu tenho que viver aqui sob a ética de um outro reino que não é daqui, hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens. E diante desse texto que lemos, e vamos utilizar outros para fundamentar o que eu trago nessa mensagem de hoje, para dizer para você hoje, qual é o teu lugar neste reino? E qual é o teu alvo, o teu propósito dentro deste reino? Se esta salvação, se entrar neste reino, está relacionado à graça do Senhor, se tudo o que acontece depende da graça da sua misericórdia, mas então qual é o meu lugar dentro disso tudo? Qual é o meu e o teu lugar dentro desse reino? Qual é o meu e o teu lugar dentro de todo esse plano de salvação do Senhor? E qual é o nosso alvo?
qual é o alvo dessa igreja, o alvo desse homem e dessa mulher dentro desse reino. E para entender isso, ou para chegar a essas respostas, eu me lembrei aqui de Atos capítulo 9, que fala sobre o momento da conversão de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, depois o seu nome é mudado, e ele é o Paulo que nós conhecemos. O Paulo que escreveu a maioria do Novo Testamento. O Paulo que escreveu muitas cartas e desvendou muito do evangelho que nós temos hoje. Mas antes desse Paulo ser o Paulo que escreveu a carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, antes disso, ele era Saulo e ele era perseguidor dos cristãos. Os cristãos estavam ali anunciando a Cristo e ele era perseguidor. Perseguidor, mas ele era um grande perseguidor. Os irmãos lembram quem foi o primeiro mártir da Bíblia no Novo Testamento? Quem lembra aí? Estevão foi o primeiro, lembra? Estevão foi morto como? Apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que um jovem chamado Saulo de Tarso estava ali, segurando as roupas das pessoas que estavam ali naquele apedrejamento, fazendo aquilo tudo. E ele estava ali, acompanhando tudo. Saulo, ele entrava nas casas e ele arrancava as pessoas das casas, batia, maltratava, porque ele não acreditava nesse evangelho de Cristo. E um dia, quando ele sai dessa perseguição lá de Estevão, ele vai para uma cidade chamada Damasco. E no caminho que ele está indo à cidade de Damasco, o texto diz, no capítulo 9, que ele tem um encontro com uma luz. De repente, Paulo, a caminho de Damasco, uma luz muito reluzente aparece, uma luz muito reluzente brilha, de tal forma que ele cai no chão, e caindo no chão, ele sem conseguir entender o que é aquilo, e aí ele tenta descobrir quem é, e ele começa a ter uma conversa com aquela voz, com aquela luz, e as pessoas que estavam com ele não ouviam o que estava sendo conversado, mas só perceberam uma luz muito grande. E aqui mesmo, no capítulo 9, a Bíblia diz no versículo 1, né? E Saulo ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos, ele estava. E o texto diz que a voz daquela luz dizia no versículo 4 do capítulo 9, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha o que a voz dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele diz, no versículo 5, tremendo ali, sem saber o que estava acontecendo, quem és tu, Senhor? E aquela voz, saindo daquela luz, diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele mesmo instante, o Saulo ficou cego. Ele não conseguia ver mais nada. Não sei se o Senhor o cegou, não sei se a luz foi tão forte e deixou ele cego, não sei se ao ver a glória do Senhor, né, foi tão forte que ele ficou daquele jeito, mas depois dessa visão e desta conversa, ele fica completamente cego. E ao ficar cego, ele sai dali e ele vai a uma rua chamada Direita. Nessa rua chamada Direita, tinha a casa de um homem chamado Judas. E esse homem chamado Judas recebeu Saulo e os seus amigos na casa dele. E Judas ficou ali, e a Bíblia diz que Saulo fica na casa de Judas orando. Isso me leva a entender que esse tal Judas, que não é o Judas o traidor lá, era um outro Judas, que morava na rua Direita, que recebeu Paulo na sua casa, também era um cristão. Recebe ali, ele fica orando. E passaram-se 3 dias. O texto diz que ele não come nem bebe durante esses dias. Fica orando.
E o Saulo, ele tem uma visão durante as suas orações. Nas suas orações, ele tem uma visão, e a visão é tão clara que ele vê um homem se aproximando dele, e na visão que ele tem, um homem se chamava Ananias. E aí ele tem uma visão que o homem chega, ora por ele, e ele volta a enxergar. E ele ficou com aquilo no coração, não contou para ninguém. Nisso, existia um homem que morava lá perto da rua direita, que se chamava como? Ananias, olha só. Coincidência, né? Ele sonha com Ananias e tem um Ananias lá. E aí tem um cara chamado Ananias. E tem mais uma coincidência. O Ananias era crente também. E ele não só era crente, que o Ananias era profeta. E aí no texto que lemos diz que existia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. O Senhor aparece ao Ananias numa visão, e na visão que o Senhor aparece ao Ananias, ele fala, Senhor, estou aqui, no versículo 11 ele diz, e o Senhor disse, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por alguém chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Está orando. E aí, no versículo 12, em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava, colocava a mão sobre ele, e ele ia receber a visão de volta. Olha, Deus falou tudo para Ananias. Ananias, ó, tu vai lá na rua direita, vai na casa do Judas, chega lá, tu procura um homem chamado Saulo de Tarso. O cara chamado Saulo de Tarso vai estar lá orando. Ele teve uma visão, e a visão que ele teve é que um cara chamado Ananias entrava aqui, orava nele, ele ia recuperar a visão. O Ananias falou, Senhor, mas esse tal de Saulo de Tarso não é aquele que está matando todo mundo? Ele é esse mesmo. Ele, Senhor, mas o Senhor está mandando eu ir orar por aquele Saulo que estava lá no apedrejamento do Estevão, que arranca as pessoas da casa, que bate, que maltrata, que tortura por eles serem cristãos, e o Senhor está mandando eu ir lá, orar por ele, para ele ser curado. Ele é isso mesmo. E sabe o que mais me surpreendeu? Não foi o Ananias perguntar isso, foi ele ir. Ele perguntou, confirmou com Deus, é isso mesmo, e Deus falou, era. Ele, tá bom. E ele foi lá, saiu de lá, foi lá, procurou lá. Acho que já estava sem muita criatividade, né? Aí eu acho que chegava assim numa encruzilhada, tinha uma rua para a direita e uma para a esquerda. Aí ele falou assim, rapaz, como é que vai ser o nome dessa rua aí? Falou, direita, né? Aí ele chega lá na rua direita, deveria ser para o lado direito, né? Tinha a casa do Judas lá, não sei quantas casas tinham lá, mas tinha a casa do Judas. Ele chega lá na casa do Judas, ó. Judas mora aí? Mora. Tem um cara chamado Saulo aí? Tem. Está lá no quarto orando. Vamos lá. E eles vão lá no quarto do Saulo, ele está orando, o Ananias estende a mão sobre o Saulo, ora sobre ele, e naquele momento ele é milagrosamente curado da cegueira. Aquele dia em diante, ele continua orando, estudando a palavra, e ele se torna um grande pregador e escritor de boa parte do Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 27 livros, dos 27, 13 foram escritos por Paulo, e temos muitas coisas, né? Alguns até que talvez possam ter sido ele que escreveu também, pregou o evangelho na Ásia, entrou na Europa, fez as suas viagens missionárias, 4 viagens missionárias, onde pregou para muitas pessoas, conduziu os concílios. Quem é mais importante nessa história? O Saulo, o Ananias ou o Judas? O Saulo estava lá e tal, ficou cego, orou, esperou o cara, ficou curado, depois se tornou o apóstolo Paulo. E o Ananias? Não sei do Ananias. Então, esses irmãos sabem.
O que aconteceu com Ananias, eu não sei. E o Judas, a Bíblia só fala nesse momento do Judas. Não fala em outro momento do Judas. Muitas vezes nós queremos achar que de toda essa história, o mais importante é o Saulo, porque ele virou Paulo, o apóstolo. Mas e se não tivesse o Ananias? E se não tivesse o Judas crente para receber o Saulo e ficar 3 dias com ele? O Judas hospitaleiro que recebeu o Saulo na casa dele, todas as pessoas que estavam com ele, que cedeu um quarto para ele ficar lá e ele ouvir a mensagem e seguir o evangelho. Irmãos, qual é o meu lugar no reino? No reino não existe o mais importante. No reino não existe o mais especial. No reino não existe o que se destaca mais. No reino não existe quem é o maior ou o melhor. Existem funções, né? Funções para que nós possamos nos organizar. Claro, isso é comum, né? Para que possamos nos organizar, estabelecemos funções. Mas no reino de Deus não existe um lugar melhor. Não existe um lugar maior. Um discípulo chega para a mãe de um discípulo, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e fala: Senhor, permita que os meus filhos, um fique à tua direita e outro à tua esquerda, lá no reino dos céus. Lembra dessa passagem? Os filhos de Zebedeu. A mulher dele chega lá e pede isso. Ele fala: o assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, somente ao meu Pai que está no céu. Porque os discípulos, eles não têm que se preocupar se eles vão sentar à direita ou à esquerda. Os discípulos, eles precisam entender que eles precisam servir a Jesus. É isso. Qual o meu lugar no reino? O meu lugar no reino é o lugar de servo. O meu lugar no reino é o lugar de estar servindo. Não importa se eu sou o Judas, não importa se eu sou o Ananias, não importa se eu sou o Saulo, não importa quem eu sou, o importante é eu estar servindo. Olha o que a palavra diz. Vamos aqui em Mateus capítulo 20, versículo 27. Mateus capítulo 20, versículo 27. Diz assim um texto: quem deseja ser o primeiro, seja o servo. 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele veio e nos deixou um exemplo. Ei, o meu lugar e o teu lugar dentro desse reino é um lugar de servo. E esse lugar de servo não importa onde nós estamos, não importa o que nós estamos fazendo. Nas historinhas por aí, motivacionais, as pessoas contam uma história, que não sei se é verdadeira, mas elas contam, mas vai ter uma boa aplicação para o que eu vou lhe falar aqui. Uma visita à NASA, as pessoas lá, cada um fazendo o seu serviço, cada um fazendo as suas coisas, né? E aí tinha uma pessoa que estava lá com a vassoura, passando a vassoura lá no chão, e alguém pergunta para ela assim: ei, o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui? Eu estou ajudando o homem a pisar na lua. Mas não é faxineira, não limpa o chão, não. Minha missão aqui é muito maior do que essa. Não sei se essa história, não sei nem se o homem pisou na lua de verdade, né? Aquela bandeira balançando até hoje, ela me espanta na gravidade que tem lá. E por que não voltaram também, né? Mas digamos que ele tenha pisado na lua. Digamos que realmente ele tenha ido lá. Ele chegou lá. Olha a visão nessa historinha bem interessante. A pessoa, eu não estou limpando o chão. Eu estou num serviço maior, que é levar a humanidade pela primeira vez até a lua. E você? O que você está fazendo? Ah, não, eu canto. Ah, eu prego. Ah, não, eu arrumo as cadeiras. Ah, não, eu coloco a letra ali para os irmãos verem a letra da palavra. Ah, não,
eu cuido da administração, sou mais dessa área. Não, irmãos, não é nada disso. No reino de Deus, o meu lugar e o seu lugar no reino de Deus é um lugar de servo. Nós somos servos de Deus. Não importa o que a gente está fazendo, não importa se a gente é o Judas, o Ananias ou o Saulo, não importa. Quem cura é Jesus, quem faz o milagre é Jesus, a graça é de Jesus. E eu e você, nós somos os servos de Deus. Olha em Marcos, o que a palavra diz? Marcos capítulo 9, versículo 35. Olha aqui como diz o texto. E ele assentou-se, chamou os 12 e disse: se algum homem deseja ser primeiro, este seja o último de todos e o servo de todos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu só confirmar aqui o versículo, acho que é o 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós fomos chamados para ser servos do Senhor. Nós temos que servir ao Senhor. Não importa com o quê. Eu não sei com que eu vou servir. Não importa com que eu vou servir. O importante é eu estar servindo ao meu Deus. Não importa a minha posição. Não importa se estão me vendo ou não. Não importa se eu estou numa posição de destaque ou não. O que eu quero é estar servindo ao meu Deus. O que eu quero é estar com a minha vida diante dele. Se o Ananias falasse aqui, eu não vou, ele tinha quebrado um ciclo que estava acontecendo. Se o Judas falasse, aqui não entra, tinha quebrado um ciclo. Porque às vezes a gente só quer ser Paulo, a gente só quer ser o apóstolo, a gente só quer ser o abridor lá de igreja, a gente só quer ser o bispo, o apóstolo, o cargo máximo. Mas Deus nos chama para ser servos. Eu e você somos servos dele. E o nosso lugar neste reino é um lugar de servo. Por isso queira servir ao Senhor. O Baruch tem uma canção que diz assim, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. O meu lugar no reino é servindo. Eu sirvo do jeito que for, eu sirvo cuidando, eu sirvo limpando, eu sirvo abrigando alguém, mas o meu lugar no reino de Deus é servindo. Muitas pessoas da igreja falam, eu não sei qual é o meu lugar, até hoje eu não sei assim qual é o meu lugar. Servindo, é servo. A palavra ministério, sabe o que significa? Serviço. O diácono, sabe qual é a tradução, a melhor tradução da palavra diácono? Garçom, aquele que serve. Lá na ceia do Senhor, quem é que foi limpar os pés do discípulo, lavar? Jesus. O maior de todos foi lavar os pés, lugar de servo. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor. Não dá, irmãos, para a gente viver um cristianismo assim, sem servir. Não dá para viver um cristianismo sem fazer nada. Não dá para viver um cristianismo de ouvir pregações, de ouvir músicas. É preciso entregar, é preciso se entregar mais, é preciso se dar. O cristianismo é servir. Você pode servir de muitas formas e de muitas maneiras. Você pode servir, você pode ser útil na obra de Deus, fazendo tantas coisas lindas, que vão contribuir para a obra do Senhor. Servir. O grande desafio do cristão é entender o seu lugar, e é o lugar de servir. Principalmente hoje, né, irmãos? Hoje, nós vivemos uma geração que não é mais nem... Teve um tempo que os escritores falavam das igrejas supermercado. Como assim? O cara vai lá no supermercado e ele pega só o que quer, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero isso daqui. E as pessoas vão para a igreja, às vezes, querendo isso também, né? Pegar só coisas que agradam, coisas que eu quero.
E hoje isso já até evoluiu, né? Se eu fosse dar um exemplo agora, uma geração mais tecnológica ainda aí, onde eu escolho, onde eu digo o que eu quero, onde eu faço o levantamento do que eu quero e do que eu não quero, e viramos crentes consumistas, e queremos um bom louvor, uma boa pregação, um bom lugar, boas pessoas, um lugar que tenha isso para os meus filhos, que tenha isso para não sei o quê, que quando eu chegue na idade tal tenha isso. E aí as igrejas criaram um slogan. Eu fico impressionado com isso. Um lugar para conviver com a sua família, um lugar para chamar de seu, um lugar... O que é isso, irmãos? Aqui eu vou colocar um também, um lugar para confrontar pecado. Aí não vem, né? Um lugar para dizer, converta-se ao Senhor. Não, eu quero um lugar para chamar de meu. Eu quero um lugar para conviver com a minha família. Um lugar, irmãos, igreja não é isso. Ser cristão não é isso. Nós precisamos servir ao Senhor e o nosso lugar é de servo. Às vezes chega alguém e fala assim, meu Deus, é um absurdo, ainda não ajeitaram isso, ainda não fizeram aquilo. E eu vi um pastor falando esses dias aí, acho que foi lá na igreja do pastor Sérgio, não lembro onde foi, acho que foi o pastor Marcos que falou. Ele disse que é o vassoura. E o que é isso? É tipo assim, alguém chega e vê alguma coisa suja, né? Aí fala, pastor, tem um negócio sujo ali. Aí ele diz, tem uma vassoura atrás da porta. Mas aí eu disse esse exemplo, mas são muitos outros. Fala assim, pastor, a gente deveria trabalhar com um centro de recuperação. Tem uma vassoura atrás da porta. Pode começar. Pastor, a gente deveria fazer sopa. Tem uma vassoura atrás da porta. Você já pode fazer a sopa. Eu quero até ver. No dia da foto eu vou até sair na foto. Pastor, olha, nós precisamos, assim como igreja, ter vigília. Tem uma vassoura atrás da porta. Já pode marcar, vai ser que dia? A vigília. Servir, irmãos. Servir. Fazer. E mais, tem mais. Deus mostrou para você que tem que ter vigília. É você que Deus quer usar. Não é eu não. Né? Deus deu a visão para você. Aí você já pega a vassoura, ó, já vai fazer. Servir. O nosso lugar no reino é um lugar de serviço. Era isso. Não importa se eu sou o Judas, o Ananias ou o Saulo. Mas o Judas, o Ananias e o Saulo, eles são o quê? Servos. É isso. Meu lugar de servo. E o meu alvo? Tem crente que quer ir para o céu. Faz qualquer coisa para... Não tem aqueles filmes que o cara faz qualquer coisa para chegar em algo? Tem gente que está fazendo de tudo para ir para o céu. De tudo. Pisa no irmão, mente, rouba, perde a família. Vai, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Né? Aí larga tudo, abandona tudo, não cria os filhos. Não, porque eu quero ir para o céu. O negócio dele é ir para o céu. O céu. E ele tem um negócio do céu que ele quer ir para o céu. E o Fernandinho tem um CD, eu acho que é no Faz Chover. E ele tem uns dizeres tão bonitos dentro da capa do CD, né? E ele fala tipo assim, se for para eu ir para o céu, só porque eu tenho medo do inferno, risca-me do céu. Se for para eu ir para o céu... E ele começa a dizer um monte de... Depois pesquisa, é lindo, do encarte do CD dele. E falando nesse sentido assim, se for para ir para o céu, só por qualquer coisa, não, mas eu quero ir para o céu porque eu quero te ver. Eu quero ir para o céu porque eu quero estar contigo. Eu quero ir para o céu porque a tua presença é tudo que eu quero. Eu quero ir para o céu porque é maravilhoso estar contigo. Né? O meu lugar é de servo e o meu alvo. Vamos mudar o alvo, irmãos. A gente fica cantando aqui, né? Meu alvo é Cristo, né? Meu alvo é Cristo. Só que às vezes a gente canta isso aí para ir para o céu, irmãos. E aí você perguntar assim, pastor, você quer ir para o céu? Eu vou, claro. Não estou dizendo que é para deixar de querer ir para o céu. Não. Mas e o alvo da nossa vida enquanto nós estamos aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
E disse Deus, façamos o homem o quê? Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa... Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas e quando o pecado entrou na nossa vida, irmãos? Estragou essa imagem, essa semelhança de Deus. O pecado fez a gente perder a essência de Deus. Aí vem Jesus para mostrar, não, meu irmão, quando alguém te bate de um lado, o que você vai fazer? Oferecer a outra. É difícil demais, irmão. Difícil demais. Cara, bater eu falei para os irmãos aqui um dia desses na EBD. O cara sentar-lhe um murro ali no RID. Você não pegar outro murro dele já é vantagem. Né? Aí ele te ofereceu o outro lado. O Carlos ali, primeiro dano do karatê, acaba oferecendo, o cara vê um cara assim, né, com a carinha tranquila, né? Mestre lá do karatê, o cara sentar-lhe a mão nele, ele não te dá uma mãozada, já está de boa. Eu lembro o Mateus, ele não está aqui hoje, vou falar mal dele, né? Ele era pequenininho, aí ele estava sentado nos bancos ali na frente, com um celularzinho na mão, né? E aí foi uma época negra da vida dele, que ele fazia umas fotos fazendo uns biquinhos assim, né? Mas isso já passou, isso, né? E aí, o cara pediu o celular dele, ele sentado ali na coisa, pediu o celular dele. Aí ele fez assim, ó. Do jeito que ele estava sentado, o cara estava de cima, o cara deu-lhe, ó. Pum! O murro, né? Não revidou, né? Não aguentava mesmo, né? Ficou todo inchado, ele ainda deve ter foto ainda dessa época, mas nem ofereceu o outro lado. Ofereceu nada. Aí Jesus nos chama para o cara bater e oferecer o outro lado, já pensou? Aí o cara vem te roubar a tua túnica, tu fala, quer a capa também, querido? Irmão, é difícil demais. Difícil demais, difícil demais. Mas Deus quer restaurar em nós. Um dos que eu falei aqui, das dificuldades, era viver nesse mundo sob a ética do reino. Que é essa mudança, assim, entendeu? Aqui no reino o cara me rouba, eu quero de volta. Ele me bate, eu revido, né? Ouvi muito meu amigo rico falar assim, antes que a minha mãe chore, quem vai chorar é a mãe do fulano, né? Isso não está na Bíblia, essa não, irmãos, né? Essa é do nosso, da ética nossa, que mamãe não vai chorar não, quem vai chorar é a sua, né? Mas na ética do reino é diferente. A ética do reino, para ganhar tem que fazer o quê? E para perder? Eita, que negócio difícil, meu irmão. Na ética do reino, os montes são aplanados e os vales são aterrados. Meu pai, o que é isso? É que o monte é aplanado, o vale ele fica alto. Porque o reino, tem um autor, ele tem um livro chamado Reino de Deus, que ele fala que o reino de Deus ele é de ponta cabeça. Ele não é do jeito que a gente é acostumado a ver. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados, nós precisamos então ter um alvo na nossa vida. E o nosso alvo é o quê? Todo dia, ser mais parecido com quem? Com Cristo. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Todo dia. Olha em 1 João 3,2. 1 João 3,2. Diz assim, ó. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser o quê? Semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Todo dia a gente quer ser o quê? Semelhante a Jesus. Já pensou, irmã, o que é ser casada com alguém que é semelhante a Jesus? Já pensou, irmão, ser casada com alguém que é semelhante a Jesus? Já pensou, filho, ter um pai que é semelhante a Jesus? Já pensou, pai, ter um filho que é semelhante a Jesus? O nosso alvo todo dia é ser semelhante a Jesus, é ser parecido com Ele, do jeito que Ele faz, do jeito que Ele trata, do jeito que Ele faz as coisas. Olha Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Olha o que o texto diz.
Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito, o primeiro dos nossos irmãos é quem? É Jesus. E ele nos predestinou para ser igual a quem? A Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Qual é o meu lugar no reino? Eu sou servo. E qual é o meu alvo como servo? Ser semelhante a Jesus. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. Paulo chamando, falando, olha, me sigam do jeito que eu sigo a Cristo, para que nós possamos ser cada dia mais semelhantes a quem? A Cristo. Olha o que Paulo fala aos Filipenses agora. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Ele, irmãos, sejam meus seguidores, porque eu sou seguidor de Cristo. Marquem quem anda assim, porque eles vão fazer diferença. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo, falar como Cristo, tratar como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo. Ser semelhante a Cristo nos nossos relacionamentos, ser semelhante a Cristo em tudo o que fazemos, ser semelhante a Cristo como nós nos relacionamos com as pessoas, ser semelhante a Cristo no meu trabalho, ser semelhante a Cristo, irmãos. Estava assistindo, não lembro o que era agora, acho que era um meme, alguma coisa, e a pessoa cometia um ilícito lá. E a crente que se beneficiou não, foi um caminhão que caiu, ele foi fazer uma curva, ele estava cheio de... Até vi um cara da moto caiu quando ia passando também, não lembro. Eu sei que caiu um monte de coisa do caminhão, e o que a galera fez? Começou a pegar as coisas que tinha caído do caminhão, irmãos. Esse negócio, era cada um roubando para si, né, o que tinha caído do caminhão. Olha que povo complicado o ser humano é, né, irmãos? O cara do caminhão caiu tudo lá, a gente poderia sair juntando para guardar num canto, cada um estava pegando o seu. Aí tinha uma senhorinha lá, começou a pegar, colocou na bolsa um monte de coisa, não sei o quê. Aí o jornalista foi lá, né? E aí, o que está acontecendo? Isso aqui é a bênção, isso aqui é a bênção. Podia estar roubando, mas não estou roubando não. Estava na estrada, então eu peguei a bênção. E ela saiu, ó, irmãos. Semelhante a Cristo, irmãos. Nós precisamos ser semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo no falar. Tem gente que não devolve ainda troco, irmãos. Semelhante a Cristo. Ei, você me passou errado aqui, toma aqui de volta. Semelhante a Cristo, irmãos. Nós precisamos ser semelhantes. Não, eu não vou. Eu acho que foi uma irmã que falou aqui hoje de manhã, né? Sobre perdão, né? Que Deus me perdoa assim como nós perdoamos. Ele citou a oração. Eu não vou perdoar. Não, ele nem se arrependeu, como é que eu vou perdoar? E quem foi que disse que alguém precisa se arrepender para você perdoar? Não tem nenhum lugar assim. Depois que a pessoa te pedir perdão, aí sim. Não tem, irmãos. Você tem que perdoar, tem que amar, tem que entregar, tem que servir, tem que dedicar, tem que estar. Irmãos, o nosso lugar no reino é de servo e o nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Ele, andar como Ele, viver como Ele, sentir como Ele sentia, tratar como Ele tratava, amar como Ele amava. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo. E não olhe para mim, não. Eu sei que o Paulo, com uma autoridade tremenda aqui, né? Ele disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas se você olhar para mim, você vai ver muitas falhas, vai ver muitos erros, vai ver coisas que eu vou te decepcionar e não vou fazer como você quer. Você vai olhar para mim, esses dias, a pessoa falou, meu Deus, pastor, estou arrasado. O que foi que houve? Não, o pastor fulano de tal, que era conhecido, e ele se separou, e já está com outra mulher, morando não sei aonde, fazendo não sei o quê. E eu falei, e você está arrasado porque você está com compaixão da pessoa e quer que ela fique bem, não sei o quê. Não, como que ele, um pastor... Não, irmão, você está completamente enganado. Você está completamente fora da casinha. Você não tinha nem que estar falando sobre isso para mim. Ele é ser humano como você é ser humano também. Ele tem os pecados dele como eu. Você tem também como o Pedro, o Paulo, o José, a Maria, o Judas, o Ananias. Tem.
do mesmo jeito que eu e que você, e você não tinha nem que estar falando, compartilhando, fazendo nada disso, porque só quem perde nisso é o reino, é o reino. Eu sei que a pessoa nem esperava, assim, aquelas respostas que a pessoa não espera, né, ouvir, aí fica assim, meio desconfiado. Seja imitador de Cristo, seja imitador de Cristo, queira ser como Cristo. E aí tem como ser como Cristo sem conhecer as Escrituras? Não dá, irmãos. De vez em quando chega um para mim falando assim, pois é, porque na Bíblia não tem não sei o que, não sei o que. Aí não, é na novela, irmãos, ó. Nem é na Bíblia. E agora está ficando famoso, né, aquela série The Chosen, que saiu até para o cinema também. Aí de vez em quando chega um com a história dos discípulos, não está na Bíblia não, isso aí é, a série é bacana lá, a série assiste e tal, é bacana, mas não está na Bíblia isso aí. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que ler a Bíblia. Para ser semelhante a Jesus, ó, tem que ler a Bíblia, tem que se encher de Bíblia, tem que estar na presença do Pai. Estando na presença do Pai, a sua vida vai ser transformada. Por isso eu encerro essa série de mensagens, e eu encerro te dizendo: o meu lugar e o teu lugar no reino é servindo, não importa como. E eu vou querer adorar a Deus contigo aquela canção, como um farol que brilha à noite. Usa-me em qualquer lugar. O meu lugar e o teu é servindo, seja no que for, servindo. As irmãs ajeitaram o mural, ficou tão bonito, a mudança ali no mural. Os irmãos se reuniram e trocaram ali o envelope do dízimo, ficou tão bonito, estava tudo feio, tudo rasgado, tudo de qualquer lugar. Os irmãos se reuniram aqui, mudaram aqui o púlpito aqui, né? Ficou diferente. As fotos ficam bonitas, né? Eu fico, rapaz, eu estou bonito, ó, né? E aí cada um se dedicando no que for, né? Os irmãos chegam aqui, um limpou, outro ligou o ar para estar mais ventilado para você. Aí outro entregou um sacolão ontem. Ontem nós fizemos uma ação lá de dentista, de entrega de sacolão. Só de sábado para cá foram 50 sacolões entregues, né? Através da doação dos irmãos, das coisas que os irmãos têm feito. Ontem os meninos receberam pasta de dente, escova de dente, servindo, irmãos. E às vezes eu sirvo só carregando bom. Ontem, qual foi o meu serviço desse negócio aí? Foi levar os irmãos para lá no carro, foi o que eu fiz. Não fiz mais nada. Mas se eu tiver que servir dirigindo, que seja dirigindo. Se eu tiver que servir limpando, que seja limpando. Quando eu tiver que ser pregando, que seja pregando. Não importa onde, não importa o lugar. Mas que eu seja servo e que eu tenha um alvo. Eu estou muito distante, irmãos, de ser semelhante a Cristo. Mas eu vou correr todos os dias da minha vida para ser semelhante a Ele. E chegar lá no céu, chegar lá na presença do Pai. Ele, o primogênito de muitos irmãos. E todos nós lá celebrando a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante dEle? Essa canção ela é linda e ela fala como um farol, como ponte, como abrigo. Não importa como, Senhor, mas me usa para a tua obra. Você já pensou Deus usar um pecador, irmãos, como eu? Deus usar um pecador como você. É um privilégio poder fazer parte da obra de Deus. Tinha uma canção antiga que a gente cantava que ela dizia assim, geração de adoradores. Ela dizia que não passe de nós o teu espírito e que não seja preciso que se levante outra geração para que vá na nossa frente. Nós queremos. Aí tem um dialeto indígena que o Barack Obama falou no dia da primeira posse dele. É uma oração do dialeto indígena. Ele disse assim, ó, nós somos o que nós estávamos esperando. Ele citou esse dialeto indígena, né? Nós somos o que nós estávamos esperando. Às vezes você está esperando alguém, né? Meu Deus, estou esperando alguém para abrir o seu coração. Estou esperando alguém para fazer um ministério infantil. Estou esperando alguém para fazer o círculo de oração das senhoras. Estou esperando alguém para ir. Não. Nós somos